Você já percebeu que, às vezes, o problema não parece tão grande, mas mesmo assim ele trava a sua vida inteira? É como se fosse algo pequeno no papel, mas gigante dentro da sua cabeça. Uma conversa que você precisa ter e adia, uma decisão simples que vira um peso, um passo óbvio que você simplesmente não consegue dar. Agora pensa nisso. Quantos desses problemas realmente exigiam tanto assim de você? E quantos foram crescendo porque você ficou pensando neles sem agir? É aqui que quase todo mundo se engana. As pessoas acreditam que a vida delas está difícil por causa da quantidade de problemas, quando na verdade o que está destruindo elas é a forma como estão lidando com um único problema por vez. É como carregar um copo de água. O copo não é pesado, mas segura ele por 10 minutos, tudo bem. Por uma hora, começa a incomodar. Por um dia inteiro, ele se torna insuportável. O peso não mudou, mas o tempo que você ficou segurando mudou completamente a experiência. Agora traz isso para a vida real, um erro que você cometeu, uma oportunidade que você perdeu, uma decisão que você sabe que precisa tomar, isso fica rodando na sua cabeça. Você não resolve, você não esquece, você não enfrenta, você só carrega. E quanto mais você carrega, mais pesado fica. Até aquilo que começa a afetar a sua energia, seu foco, sua autoestima, e de repente não é mais apenas um problema, virou um estado. E aqui entra uma verdade desconfortável. A maioria das pessoas não está sofrendo pelos problemas que tem, está sofrendo pelo tempo que passa evitando eles. Porque evitar parece aliviar no curto prazo, mas acumula no longo. É como uma dívida, você não paga hoje e amanhã ela volta maior e depois maior. E depois vira algo que parece impossível de resolver. Agora deixa eu te mostrar isso de forma ainda mais clara. Imagine duas pessoas com o mesmo problema, uma conta atrasada. A primeira evita olhar, não abre o aplicativo do banco, não quer estragar o dia. Diz para si mesma que vai ver isso depois, só que esse depois vira dias, dias viram semanas, e quando ela finalmente encara, não é mais só uma conta, são juros, ansiedade e sensação de fracasso. Agora a segunda pessoa faz algo simples, mas raro, ela olha, mesmo com desconforto, mesmo sem saber exatamente o que fazer, e naquele momento o problema ainda é pequeno o suficiente para ser resolvido. Percebe a diferença? O problema não cresceu sozinho, ele foi alimentado pela forma como foi tratado, e isso revela algo ainda mais profundo. O problema raramente é o evento, é o relacionamento que você cria com ele. Tem gente que transforma qualquer dificuldade em um monstro, e tem gente que transforma dificuldades maiores em etapas. E essa diferença não está no mundo externo, está no padrão mental. Porque, no fundo, problemas não são como paredes que te bloqueiam, elas são mais como portas, mas portas que exigem uma ação específica. Se você não entende qual é a ação, você empurra, força, se desgasta e começa a acreditar que está preso, quando, na verdade, talvez a porta só abrisse puxando. E é exatamente por isso que tanta gente vive cansada, não porque a vida é pesada demais, mas porque está tentando resolver tudo do jeito errado. A pergunta não é quantos problemas você tem, a pergunta é quantos você está carregando sem necessidade, simplesmente porque ainda não aprendeu a lidar com eles da forma certa? Se você olhar com frieza, a maioria dos seus problemas não começou hoje. Eles vêm se arrastando, mudam de forma, mudam de contexto, mas no fundo são os mesmos. Isso já deveria te dizer alguma coisa, porque se o problema muda de cenário, mas continua existindo, talvez o problema não esteja no contexto em si, talvez esteja no padrão. E é aqui que entra uma verdade que a gente deve encarar. Você não está apenas vivendo problemas, você está, sem perceber, reproduzindo eles. Parece pesado, mas vamos observar isso na prática. Uma pessoa diz que sempre se envolve com gente complicada. Outra diz que nunca consegue crescer financeiramente. Outro vive começando e nunca termina. Agora pense. Será mesmo que o mundo inteiro está conspirando contra essas pessoas? Ou existe um padrão interno que está gerando sempre o mesmo tipo de resultado? É exatamente aqui que a ideia de epiteto aparece. Não são os acontecimentos que te destroem, é o significado que você dá a eles. E principalmente a forma como você reage, porque entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço. E é nesse espaço que sua vida é definida. Imagina alguém que recebe uma crítica. A crítica, por si só, ela é neutra, mas essa pessoa interpreta como um ataque. Se fecha, se defende, ou pior, desiste. Agora outra pessoa recebe a mesma crítica. Interpreta como informação. Analisa, ajusta,
melhora. A crítica foi a mesma, mas o resultado foi completamente diferente. Percebe o que está acontecendo aqui? O evento não determina o desfecho, a interpretação sim. E essa interpretação não surge do nada, ela vem de crenças, experiências passadas, inseguranças, medos. É como se você estivesse usando um óculos invisível o tempo todo, e esse óculos distorce a realidade sem você perceber. Tem gente que usa um óculos de escassez, vê oportunidade e pensa: isso não é para mim. Tem gente que usa um óculos de medo, vê um desafio e enxerga risco, vergonha, rejeição. Tem gente que usa um óculos de vitimização. Tudo vira prova de que a vida está contra ela. E o mais perigoso, a pessoa acredita que está vendo a realidade como ela é, mas não está. Está vendo uma versão filtrada e tentando resolver problemas a partir de uma percepção distorcida. É como tentar desenhar um mapa com uma bússola quebrada. Você até se movimenta, mas nunca chega no lugar certo. E é por isso que tanta gente se esforça, mas não sai do lugar, porque está agindo em cima de uma leitura errada do problema. O problema raramente está naquilo que aconteceu. Ele está na história que você contou para si mesmo sobre o que aconteceu. Eu falhei, então não sou bom o suficiente. Fui rejeitado, então ninguém me valoriza. Não deu certo, então não adianta tentar. Percebe? O evento é simples, mas a interpretação cria uma narrativa. E essa narrativa começa a guiar suas próximas ações. E aí você entra em um ciclo. Interpreta mal, reage mal, gera um resultado ruim, reforça a crença, interpreta pior ainda. É um ciclo silencioso. E enquanto você não quebra isso, você não resolve o problema, você só troca ele de forma. É por isso que entender o problema é muito mais importante do que sair tentando resolver qualquer coisa. Como dizia Albert Einstein, se ele tivesse 1 hora para resolver um problema, passaria a maior parte do tempo entendendo ele. Porque um problema mal compreendido vira um esforço desperdiçado. É como tentar apagar um incêndio jogando água na fumaça. Você realmente está fazendo algo, mas não está tocando na causa. E talvez aqui esteja o ponto mais importante. Se você não aprender a enxergar o problema com clareza, você vai continuar confundindo sintoma com causa. E enquanto você tratar sintoma, o problema sempre volta. Talvez com outro nome, talvez em outra área da sua vida. Mas ele volta. Até você finalmente parar e encarar o que realmente está por trás de tudo isso. Agora que você começa a enxergar o problema com mais clareza, é aqui que quase todo mundo comete o erro mais caro de todos: tentar resolver da forma errada. E não é por falta de esforço, é por falta de direção. Porque esforço sem direção não resolve, só cansa. É como alguém preso em um labirinto correndo o mais rápido possível. Essa pessoa se esforça, está suando, está tentando, mas como não entende o caminho, cada passo rápido só aprofunda o erro. E é exatamente aqui que entra o método, não como algo bonito, mas como algo funcional. Primeiro você precisa definir o problema real. Isso parece simples, mas não, porque o cérebro odeia a profundidade. Ele prefere respostas rápidas, superficiais, confortáveis. Você pergunta: qual é o problema? E ele responde com a primeira coisa que alivia momentaneamente: falta de tempo, falta de dinheiro, falta de oportunidade. Mas essas respostas são como erva daninhas cortadas pela superfície. Elas voltam, sempre voltam. Agora imagina alguém que diz: não tenho tempo para treinar. Se você parar aí, nunca resolve. Mas se você começar a puxar o fio, por que não tem tempo? O que está ocupando esse tempo? Isso é prioridade ou desculpa? O que você está evitando ao não treinar? De repente, o problema começa a mudar de forma. Talvez não seja falta de tempo, talvez seja falta de organização, ou desconforto, ou preguiça, ou medo de não ver resultado. Percebe? Você saiu do sintoma e começou a encostar na causa. E isso conecta diretamente com a ideia de Einstein. Se você não define o problema certo, qualquer solução vira perda de tempo. É como tomar remédio para a dor sem tratar a doença. Agora, uma vez que você enxerga o problema real, vem o segundo passo:
separar o que está sob o seu controle do que não está. E isso aqui é mais profundo do que parece, porque emocionalmente a gente insiste no que não controla. Você quer controlar o que os outros pensam, como vão reagir, se vai dar certo, o timing das coisas. Mas tudo isso escapa, e quanto mais você tenta segurar, mais frustração você gera. É como tentar agarrar água com a mão. Quanto mais força você faz, menos você segura. Agora imagine alguém que quer crescer profissionalmente, mas trava porque tem medo de julgamento. Essa pessoa está tentando controlar algo que nunca vai conseguir. Opinião dos outros, resultado, paralisia. Agora outra pessoa aceita. Não controlo o que vão pensar, mas controlo o que eu faço. Essa pessoa age, se expõe, erra e ajusta e, consequentemente, cresce. A vida das duas pode até começar no mesmo ponto, mas a direção é completamente diferente. Esse passo é libertador, porque você para de gastar energia onde não tem retorno e começa a investir onde existe um impacto real. Isso leva ao nosso terceiro passo, reduzir o problema até ele caber em uma ação. Porque enquanto o problema está grande demais, ele continua sendo só uma ideia. E ideias não mudam nada, ações mudam. Imagina alguém dizendo: quero melhorar minha vida. Isso não significa nada na prática. Agora, quando ela transforma isso em vou acordar 1 hora mais cedo, ou vou estudar 30 minutos hoje, vou cortar uma distração, de repente algo que era abstrato virou concreto. É como pegar uma parede enorme e transformar em tijolos. Você não derruba a parede inteira de uma vez, mas consegue remover um tijolo, depois outro, depois outro. E quando percebe, a estrutura começa a ceder. E isso é o que James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, diz: você não vive de intenções, você vive de sistemas. Só que aqui vem o ponto mais desconfortável: agir antes de se sentir pronto. Esse é o ponto onde a maioria desiste, porque existe uma crença de que você precisa estar preparado, confiante, motivado antes de agir. Mas isso é uma inversão. É como alguém parado na beira de uma piscina, esperando perder o medo antes de entrar. Isso nunca acontece. O medo só diminui depois da ação. Você não age porque está pronto. Você se torna pronto porque agiu. Na prática, isso significa fazer mesmo com dúvida, mesmo com insegurança, mesmo sem garantia. E isso exige maturidade, porque você abre mão do conforto de esperar para assumir o desconforto de agir. E por fim, o último ponto que fecha o nosso método: repetição. Não repetição cega, mas repetição com ajuste. A maioria das pessoas tenta uma vez, falha e transforma isso em identidade. Não consigo, não é para mim, sou assim. Mas isso não é verdade. Isso é falta de tempo suficiente no processo. Imagina alguém tentando aprender a tocar um instrumento. Ela erra nos primeiros dias e desiste. O problema não era a dificuldade, era a expectativa de aprender rápido. Resolver problemas segue a mesma lógica. Você tenta, você erra, com isso você ajusta e tenta de novo. E aos poucos o que parecia impossível começa a se tornar natural. É como afiar uma lâmina. Cada movimento parece pequeno, mas ao longo do tempo, a repetição, a lâmina corta. E no final, o método não é sobre resolver um problema específico, é sobre se tornar alguém que sabe o que fazer quando o problema aparece. Porque problemas não vão parar de surgir, mas quando você aprende esse processo, você para de reagir no automático e começa a agir com consciência. E isso muda completamente o jogo. E aqui é onde tudo deixa de ser técnica e passa a ser identidade. Porque até agora você pode ter entendido o método, pode até concordar com ele, mas existe uma diferença silenciosa e brutal entre saber o que fazer e se tornar o tipo de pessoa que faz. E é exatamente nesse ponto que a maioria para. Ela aprende, mas não incorpora. Aplica uma vez, mas não sustenta. Então volta sem perceber para o padrão antigo. Quem você está se tornando enquanto resolve seus problemas? Porque no fim, não é o problema que define sua vida, é a identidade que você constrói ao lidar com ele. Imagine duas pessoas enfrentando fracassos constantes. A primeira começa a criar uma narrativa: eu não consigo, isso não é para mim, sempre dá errado.
E cada novo erro vira uma confirmação. Ela não está mais tentando resolver o problema. Ela está tentando provar inconscientemente que já sabe o resultado. Agora a segunda pessoa passa pelo mesmo tipo de dificuldade, mas constrói outra narrativa. Isso ainda não deu certo. O que eu posso ajustar? O que isso está me ensinando? Percebe a diferença? Uma está usando o problema para reforçar uma identidade fraca. A outra está usando o problema como ferramenta de construção. E isso não é sobre positividade, é sobre responsabilidade. Porque assumir responsabilidade não significa se culpar, significa entender que, a partir de agora, a resposta está nas suas mãos. E isso é pesado, mas ao mesmo tempo libertador, porque se está nas suas mãos, então pode ser desenvolvido. E é aqui que acontece uma virada. Você deixa de olhar para problemas como interrupções e começa a enxergar eles como treinos. Treinos de paciência, treinos de disciplina, treinos de clareza, treinos de autocontrole. É como um músculo. Ninguém fica forte evitando peso. A força surge exatamente no momento em que você entra em contato com a resistência. Isso conecta com uma ideia profunda de Friedrich Nietzsche. Aquilo que não te destrói, te fortalece. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Isso só é verdade se você reage da forma certa, porque a mesma dificuldade que fortalece uma pessoa pode enfraquecer outra. Tudo depende de como ela processa aquilo. Por isso, mais importante que o problema é o papel que você assume diante dele. Você pode ser alguém que evita, alguém que reclama, alguém que culpa, ou alguém que encara, analisa e age. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, vira identidade. E identidade vira destino. Agora, pense nisso. Se toda vez que um problema aparece, você foge, o que você está treinando? Fuga. Se toda vez que algo dá errado, você terceiriza a culpa, o que você está treinando? Impotência. Mas se toda vez que algo acontece, você para, analisa, ajusta e age, o que você está treinando? Capacidade, autonomia, força. E isso começa a criar um efeito silencioso, mas poderoso. Você para de confiar na sorte e começa a confiar em si mesmo, porque você sabe que, independente do que aconteça, você tem o processo. E isso muda completamente a relação com a vida. Você não entra mais em desespero quando algo dá errado. Você não paralisa diante do inesperado. Você não depende da motivação para agir. Você simplesmente responde com clareza, com consistência, com direção. E aos poucos, algo interessante começa a acontecer. Problemas que antes pareciam gigantes começam a parecer simples, não porque eles diminuíram, mas porque você cresceu. É como um adulto olhando para um peso que uma criança não conseguiria levantar. O peso é o mesmo, mas a capacidade é outra. E aqui está uma verdade final, talvez a mais importante de todas. A vida não premia quem não tem problemas, ela recompensa quem sabe lidar com eles. E quando você se torna esse tipo de pessoa, os problemas deixam de ser barreiras e passam a ser degraus. Degraus que te constroem, degraus que te fortalecem, degraus que te levam para um nível onde a maioria nunca chega. Não por falta de oportunidade, mas por falta de estrutura interna. E no final, você não se torna alguém sem problemas. Você se torna alguém que não é mais dominado por eles. E isso muda tudo.